Bom, graças ao Senhor por podermos estar de volta, não? Estarmos juntos personalmente, presencialmente. Tuvimos aí 2 semanas por Zoom, que também foi de muita bendição por participar junto com outras igrejas de Espanha, como Madrid, Valência, Tenerife, Menorca e alguns dos irmãos que estão aí por Espanha, não? Pero não se compara a estarmos presentes, podermos mirar a face de los hermanos, poder cantarmos juntos, orarmos juntos, porque o Senhor sempre nos ensinou a vivermos unidos. Salmos habla, não? Quão delicioso é estar unidos los hermanos. E como somos ovelhas, ovelhas não foram hechas para estar solas, foram criadas para estar juntas. E Davi, um salmo falou também, não? Alegrei-me quando me disseram, vou à casa del Senhor, porque allí é o lugar onde podemos adorar o Padre. E realmente meu coração sempre se alegra quando sei que vou estar com os hermanos, estar junto de los hermanos, porque fomos criados para isto, para viver em rebanho, para estarmos juntos como igreja. A igreja não é uma pessoa, a igreja é o ajuntamento de aqueles que foram chamados por Deus. E nós, com a graça de Deus, não por sermos melhores que nadie, não por termos capacidade alguma, pero Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nos apartou para suas coisas. Ó Senhor Jesus, nesta tarde quero compartilhar com os irmãos, na verdade vamos seguir o estudo que estamos fazendo de Mateus, e chegamos ao capítulo 4, um capítulo muito importante e muito animador para nós. Vimos que Mateus é um livro que habla muito sobre o reino. O enfoque do livro de Mateus é apresentar o reino. E tanto que empieza com o capítulo 1 com a genealogia de Jesus, hijo de Davi, hijo de Abraão. E por que habla hijo de Davi, hijo de Abraão? Mostrando que o rei deste reino é Jesus. A descendência de Jesus vino de la descendência do rei, que é Abraão, como o patriarca del pueblo de Israel, o primeiro, e Davi, que foi escolhido para ser rei de Israel, que vem de la descendência de Judá. Como leemos em Gênesis capítulo 49, Judá recebeu a bendição de seu padre Israel, que seria quem governaria, teria o reinado. Ou seja, a descendência de Jesus era uma descendência que era para ser rei. Vino de la descendência terrenal para ser rei. E o capítulo 3, quando Jesus é bautizado, aí nós vimos a confirmação também do aspecto celestial. Quando Jesus é bautizado e sai das águas, o Espírito vem com uma paloma e uma voz, que é a voz de Deus, habla: este es mi hijo amado, a quem eu tenho complacência. Ou seja, o capítulo 1 nos apresenta a descendência humana de Jesus como rei. E o capítulo 3 nos apresenta a descendência celestial de Jesus como hijo de Deus para ser rei de los reinos de los cielos. E neste meio nós temos alguém que empieza a preparar este caminho, que é João Bautista. João Bautista vem predicando sobre arrependimento. Arrependivos, porque se ha acercado o reino de los cielos. E João Bautista surge cambiando muita coisa. Como já miramos nas últimas semanas, não? João Bautista era hijo de Zacarias. Zacarias era sacerdote e estava justamente em el año de su servicio. Então, João Bautista, por generação, por descendência de seu padre, também seria sacerdote, vindo de la linhagem sacerdotal. Então, tendría o direito de servir el templo, usar as vestes sacerdotales, as roupas de los sacerdotes, e também comer de la comida que comiam os sacerdotes. Lo que eles comiam? Parte de los sacrificios. Eles tiravam a melhor porção de los sacrificios e comiam. Pero João Bautista, quando vino para abrir o caminho do Senhor,
ele hizo todo el opuesto de su origen. ¿Por quê? Sus vestiduras era pele de camelo, não era a estola sacerdotal. Lo que comia, não é gafanhoto, é... Ó Senhor Jesus. Langostas com miel. Me viene só em português. Graças, irmã Ilse. Não era lo que era a melhor porção da ofrenda. E onde ele predicava? Em el desierto. Ele estava predicando em el desierto. Ele estava fora da cidade de Jerusalém, fora do templo. Lo que isso quer dizer? Quer dizer que neste momento Deus queria sacar sua palavra, sacar seu reino da religião. Porque se pegarmos os evangelhos, o que mais Jesus enfrentou de problema foi com a religião. Os fariseus, os saduceus, nicolaítas, os discípulos de João Bautista. E o que eles criticavam ou tentavam provar a Jesus? Em la maneira com que Jesus fazia as coisas. Há algumas citações, não? Quando leemos o Novo Testamento, os Evangelhos, porque vosso discípulo não pratica a lei, porque vossos discípulos não têm o cuidado de lavar as manos, a tradição, não cuida da tradição, não cuida de esto, não cuida de aquilo. Jesus sanava em sábado, Jesus comia, cosechava em sábado, pero esta es contra la ley. ¿Qué es esto? Esta era a esfera religiosa que estava em Jerusalém. E por causa desta esfera religiosa, Jesus não podia manifestar muito seu poder e sua autoridade. Porque todas as vezes que encontrava com um fariseu, todas as vezes que encontrava com um estudioso da palavra da lei, era conflito, no sentido de que eles queriam provar a Jesus. Queriam questionar a Jesus. Por isso, amados hermanos, temos que sair de la religião, sair de nossos pensamentos, de la lei que nós criamos, de las tradições que nós criamos, e temos que aprender a buscar las sanas palavras de Deus. Buscar lo que realmente Jesus quer nos ensinar. Tener uma vida ensinada por Jesus. Por isso o tema de hoje é a nossa transformação. ¿Por quê? Porque João Bautista vino para cambiar a velha maneira de buscar a Deus, que está em el Antigo Testamento. Não estou dizendo aos irmãos que não temos que ler o Antigo Testamento. Temos que ler. Há muitas coisas positivas, há muitas profecias, há muitas coisas que nos lleva a disfrutar muito da vida. Pero também é um espejo muito profundo de los equívocos que o pueblo de Israel cometeu contra Deus. Tanto que se leermos 1 Coríntios capítulo 10, Pablo habla justamente de esto, que a história do pueblo de Israel serve para nós como exemplo, para que nós não vengamos a cair em lo mesmo que eles caíram, a não cometer os mesmos errores que eles cometeram, que los apartaram de Deus. E o que eles cometeram? De todo um pouco. Religião, se envolveram com outros deuses, buscaram outras coisas, se envolveram com a cultura das nações, estavam buscando seus próprios interesses, já não amavam mais a Deus, já não buscavam mais a Deus. Agora, mira este cenário em los dias de hoje. É muito semelhante. ¿Cuántos dizem ser hijos de Deus, pero en verdad não buscam a Deus? ¿Cuántos dizem que amam a Deus e em verdade não buscam a Deus? Buscam seus interesses, buscam suas próprias coisas. Em Juan capítulo 4, Jesus falou para a samaritana: e vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Padre em espírito e em verdade. E são estes que o Padre está buscando. O dia que nós vivimos hoje, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. E que são os verdadeiros adoradores? São aqueles que amam a Deus independente da situação.
independente de la condición. Y los fariseos llegaron para Jesús y pidieron, ¿no? Si es realmente hijo de Dios, nos manda un señal, nos prueba con un señal. Y mira que Jesús já havia sanado, curado, expulsado demônios, ressuscitado personas, hecho muitas coisas. E eles aún estavam pedindo sinais. E ele dijo, nenhum sinal tendrán, sino de Jonás. Que quer dizer o quê? Que era sua morte e sua ressurreição. Quantos cristianos hoje pedem sinais? Quantos cristianos hoje estão pedindo sinal para poder crer em Deus? Se eu for sanado, eu creio em Deus. Se eu tiver um trabalho, eu creio em Deus. Se eu tiver comida, eu creio em Deus. Se eu tiver onde viver, eu creio em Deus. Mas se não tiver nada disto, ¿Deus deixa de ser Deus? Não. ¿Deus deixa de amar o homem? Tampoco. Pero tenho o direito de questionar a Deus? Também não. Deus nos ama. Deus quer dar o melhor para nós. Pero ¿por que não ocorre isto? Porque a pergunta que temos que fazer é: como está mi coração? Como está mi busca por Deus? Porque o Evangelho nos apresenta várias situações. Por exemplo, havia situação que Jesus estava caminhando e tinha uma multitud atrás de ele. ¿No es verdad? Pero lo que la multitud buscaba, señales, milagros, comida. Porque quando Jesus não sanava, quando Jesus não multiplicava os panes, já não tinha uma multitud. Havia 12. ¿No es verdad? Estava só os 12 com ele. Por exemplo, Mateus capítulo 16. Jesus habla de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Se alguém quer vir após de mim, tome sua cruz e siga-me. Aquele que não perder sua vida del alma, vai perder todo. E neste momento, quantos estavam com Jesus? Na multitud já não estava mais com Jesus. Só havia 12. Por quê? Porque a multitud tinha um coração de buscar o que Jesus poderia ser por eles, e não por quem era Jesus. Pero no capítulo 16, os 12 que estavam ali buscavam a Jesus por quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Hijo de Deus vivente. Por isso eles estavam ali. Agora uma pergunta mais profunda aún. Quando Jesus estava em la cruz, quantas pessoas estavam ali com ele? Havia 5 pessoas com ele. 4 Marias e Juan. Se pegarmos Juan capítulo 19, estava a madre de Jesus, a irmã de la madre de Jesus, la Maria, esposa de Clop, Maria Madalena e Juan. Porque Jesus fala, mulher, eis aí tu hijo, quando ele mirou que o discípulo amado estava ali, mulher, eis aí tu hijo, e hijo, eis aí tu madre. Como Jesus ia apontar se ele estava em la cruz? Ou seja, estava cerca. Não é verdade? Então, quando Jesus estava sendo juzgado em la cruz, solamente havia 5 pessoas. E onde estavam os demais? Com medo de ser mortos. Não é verdade? Mira a experiência de Pedro. Pedro foi questionado 3 vezes. Tu conheces a ele? Eu não. Tu estava com ele? Eu não. Sim, tu estava com ele que hablas como um de eles. Começou a praguejar contra Jesus. Imagina. Por quê? Porque tinha medo. Tinha medo de confessar que era um discípulo de Jesus. Mira, começamos com uma multitud que buscava Jesus, porque Jesus fazia milagros, multiplicava o pão. Jesus começou a falar de sofrimento. A multitud já não está mais com Jesus, se quedou 12. E quando Jesus mostrou o que era o sofrimento, os 12 já não estavam mais. De los 12 só tinha um. O que quero dizer, hermanos, é que vamos passar por sofrimentos. Vamos sofrer. Sofrer perseguição,
sufrir con las ansiedades de este mundo, con las preocupaciones de esta tierra. É isto que o capítulo 4 nos apresenta de Mateus. Não é verdade? Vamos abrir Mateus capítulo 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Mateus 4, 1. 1 e 2. Habla assim. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora abre en Lucas. Mesmo texto. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus, não é Lucas 1, não. Perdona. Amém. Lucas 4. Eu apontei equivocado aqui. Lucas 4, versículos 1 e 2. Habla assim: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Olha que interessante. Vamos deixar aqui em Mateus que vamos ver. Jesus acabou de ser bautizado. Vem o Espírito como uma paloma sobre ele. Confirma seu ministério. Jesus empieza seu ministério depois do bautismo. Deus dá o testemunho que é o Hijo amado. E como Jesus empieza seu ministério? Sendo levado para o deserto, para ser tentado, para ser provado. Em nossa mente, isto não é lógico, não é verdade? Imagina, era o momento de Jesus começar a predicar, sair, levar o evangelho, tomar a delantera da obra, porque ele já cumpriu toda a justiça, não é verdade? Quando ele chega a João Bautista para ser bautizado, João Bautista fala: não, eu que tenho que ir hasta ti para ser bautizado, e tu vienes a mim, e ele habla: por ahora deja, porque é necessário cumprir toda a justiça. Então, o que faltava para Jesus começar seu ministério era o bautismo. Então, Jesus é bautizado, vem o Espírito Santo, confirma ele como Hijo de Deus, e para começar seu ministério, ele é levado para o deserto, para ser tentado. Por que leio Lucas? Porque Lucas nos apresenta algo interessante. Por exemplo, versículo 1. Jesus estava lleno del Espírito Santo, pero el mesmo Espírito lo llevó para el desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo. Muitas vezes pensamos que el diablo vino a tentar solamente quando Jesus teve hambre. Pero não. Jesus foi tentado todos os dias. Durante 40 dias, Jesus foi tentado. Imagina 40 dias no deserto. ¿Qué tiene el desierto? Nada. A não ser arena, calor e frio. Por la mañana es caliente, por la noche es frío. E fora los aires com arena, arena e arena. E Jesus está allí, nesta situação. E ficou allí 40 dias e 40 noites. E durante 40 dias e 40 noites era tentado. Estava sendo tentado. Não sei o que Satanás ofereceu a Jesus. Porque a Bíblia registra quando ele teve hambre. Aí Satanás aparece mais efetivo e habla questionando se realmente era Hijo de Deus. Pero antes de chegar a este momento, Satanás estava tentando Jesus. E o mesmo texto de Lucas habla que quando Jesus dijo para ele se apartar, ¿no? El versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo.
no significa que Satanás, el diablo, ia dar uma folga para Jesus. Não, agora não vou tentar mais Jesus porque ele passou por lá. Não, ele se apartou por um tempo. Ou seja, hasta que nós seamos transformados, seamos glorificados e llevados ao reino de los cielos, seremos tentados, seremos provados, seremos atribulados. Por esto, el camino para el reino es estrecho. Por esto, el camino es apertado, la puerta es estrecha y son pocos que acertan por ella. ¿Por qué? Porque no tiene la firmeza o la fe para pasar por los sufrimientos, para pasar por las pruebas, por las tentaciones. Y aquí, cuando presenta las tentaciones de Jesús, no apresenta cosas malas, ¿no es verdad? Primera tentación, teve hambre. Es normal tener hambre. Yo, por ejemplo, tengo exceso de hambre. Siempre estoy con hambre. Por eso tengo que comer mucho. Pero ¿y cuando no tengo que comer? Jesús estaba 40 días orando y ayunando. Hombre, no era espiritual, eras hombre. Teve hambre. ¿Y qué Satanás le tentó? ¿Qué dijo Satanás para ello? Dijo, si él era hijo de Dios, transforma las piedras en pan. El problema no era transformar las piedras en pan. El problema era que Satanás estaba hablando para él. Si tú eres hijo de Dios, y mira que el capítulo 3, ¿cuál fue el testimonio que Dios dio? Este es mi hijo amado. Y Satanás estaba allí presenciando esto. Entonces lo que Satanás tentó a Jesús, si realmente es hijo de Dios, transforma las rocas, las piedras en pan. Jesús podría ter hecho esto, porque él era hijo de Dios, él estaba lleno del Espíritu, el Padre habló para todos que estaban allí que él era hijo de Dios. Pero Jesús contestó, lleno del Espíritu Santo, como leemos el versículo 1, y contestó con la palabra de Dios. Porque está escrito, no solo de pan viverá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová. ¿Dónde Jesús sabía de esto? En la palabra. Jesús conocía la palabra. Jesús leía la palabra. Y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No es verdad? Entonces, Satanás usó un camino de no ofrecer a él pan. Satanás no llegó para él y dijo, aquí una bandeja llena de pan. No. Satanás cuestionó si él realmente era hijo de Dios. Si Jesús habla así, sí, yo soy hijo de Dios y voy a te probar. Vamos, transforma aquí las piedras en pan. Satanás ya tiene motivo para acusar a Jesús. Está se gloriando en ti mismo. Pero Jesús estaba 40 días orando. 40 días conectados con Dios. 40 días llenos del Espíritu. Que quando vino a prueba, quando vino a tentação, ele contestou com a palavra de Deus. Também está escrito: não só de pan viverá o homem, pero de toda palavra que procede da boca de Deus. Pero Satanás insistiu, não? Ó Senhor Jesus. Versículo 5. Entonces el diablo llevó a santa ciudad y le puso sobre, en Mateo capítulo 4, perdona, versículo 5, sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito estás, a sus ángeles mandará acerca de ti. Novamente, Satanás está tentando provar el Señor con el fato de él ser hijo de Dios. ¿Qué quiero decir? Que muitas vezes as pruebas vêm e não são coisas malas. Pode ser uma boa oferta de trabalho, que te vai dar muito dinheiro, pero que vai quitar seu tempo da presença do Senhor. Isso vamos ver na terceira tentação. O que é a terceira tentação? Satanás mostra todos os reinos desta terra, toda sua glória, e habla para ele: se prostrados me adorar, eu te daré todo esto.
Pero Jesús estava constituído de la palabra e estava lleno del Espírito Santo. E toda vez ele contestava, está escrito, no tentarás el Senhor tu Deus. ¿Por que eu vou subir acá e me atirar? Oh, sou hijo de Deus, agora me socorre. ¿Por que vou tentar a Deus? No tentarás el Senhor tu Deus. E o último, Jesus parece que já está enfadado, não? E ela parece assim, aparta de mim, Satanás, porque solamente a Deus, está escrito, solamente a Deus se deve dar adoração. Culto solamente a Deus. 3 tentações. Primeira, sustento, hambre. Tinha hambre. Segunda tentação, segurança. Se tu te atira aqui abaixo, os ángeles te vão a socorrer. Segurança, seguridade. Terceira tentação, poder, glória. Pero não é uma glória que vem de Deus, é uma glória do homem. Pergunta a vosotros, lo que as pessoas mais buscam hoje em la tierra? Lo que as pessoas mais almejam hoje em la tierra? Sustento, seguridade e poder. Não é verdade? Isso não é assim? Ao menos no mundo que eu vivo é assim. Estão preocupadas se vão ter o que comer ou não, se vão ter o que dar de que a comer a sua casa, a sua família, por isso trabalham muito. Estão preocupados com esta segurança que, entre comillas, o dinheiro te pode dar, mas estamos vendo vírus que assolou toda a terra e não escolheu os que tinham ou que não tinham dinheiro, porque muitos que tinham dinheiro não puderam pagar por suas vidas, e os que não tinham dinheiro, infelizmente, também foram por lo mesmo. Ou seja, este poder ou esta segurança não vale de nada. Lo que nos dá isto, que nos dá sustento, que nos dá segurança e que nos leva à glória, é a palavra de Deus. É o quanto estamos envolvidos com a palavra de Deus. É o quanto estamos comendo da palavra de Deus. Interessante com este tema del pecado, eu me recordei de alguns versos. Senhor Jesus, Gênesis. Não, vou começar com Mateus, com Coríntios. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. ¿Algum irmão pode ler, por favor? No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Entenderam? Não há sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana. E interessante que ele habla assim, né? Pero fiel es Deus, que não os deixará ser tentado mais do que lo podeis resistir. Ou seja, Deus permite que seamos tentados? Deus permite que as coisas ocorram em nossa vida? Sim, Deus permite. ¿Se acuerda de Job, que estudamos há pouco tempo? Capítulo 1, quando Satanás chega hasta Deus e ele pergunta, ¿dónde estás? Estou de passear por la tierra. Mira mi siervo Job, justo. Satanás habla, déjame tocar em ele. E Deus permite. Capítulo 2, ¿dónde viene Satanás? De rodear, de passear por la tierra. E mira, mi siervo Job não me negou, pero déjame tocar em sua saúde. Sí, pero no lo quite la vida. Deus permitiu. Pero ¿por que Deus permite isto? ¿Por que Deus permite que seamos tentados, que seamos provados? ¿Porque Deus é malo? Não.
Porque Deus não nos ama? Também não. Deus permite para que nós aprendamos a confiar mais em Ele. Para que nossa fé seja fundamentada em Ele. É como os niños. Se eu protegera muito a minha niña para caminhar, ela hoje não estaria caminhando. Não é verdade? Pero com 8 meses, que já é um pouco tardio, já incentivávamos. Levanta, vamos, pasito, um pasito, 2 pasitos. Pero em el percurso se calió. Llorava. Pero nosotros permitíamos, porque para ella aprender a firmar los pies y poder caminar. Dios muchas veces permite las cosas en nuestras vidas para firmar nuestra fe, para podermos caminar. Pero mira el consuelo de Dios. No nos sobreviene tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir? Que no vamos passar por pruebas que no podemos suportar. Deus não vai permitir que passemos por pruebas que não podemos suportar. Pero ¿dónde está o problema? Em nosso coração. Que quando vem o problema, quando vem a provação, quando vem a tentação, o que hacemos? Murmuramos, questionamos. ¿Por que, Senhor? ¿Por que estou passando por esto? ¿Por que me está faltando aquello? ¿Por que não me manda sinais, Senhor? Eu necessito de sinais. Eu necessito de la multiplicação de los panes. Eu necessito mirar el mar sendo abierto. ¿No es verdad? ¿Qué es esto? Niños. Pero cuando pasamos por las pruebas y percibimos el trabajar de Dios en nuestra vida, la transformación ocurriendo en nosotros, nuestra fe siendo firmada, esto cambia. ¿Por qué? Porque ya no miramos los problemas, miramos a Dios. 40 días de ayuno y oración, Jesús no estaba mirando las tentaciones de Satanás. Jesús estaba mirando la voluntad de Dios. Jesús estaba conociendo cuál era la voluntad de Dios. Porque el ministerio de Jesús es todo basado en la voluntad de Dios. Yo no hago nada por mí mismo, sino sea por la voluntad de mi Padre. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Estoy aquí para cumplir aquello que el Padre me ha hecho, me mandó, me envió para hacerlo. Ese era el testimonio de Jesús. Si mi Padre quer que yo sane, yo voy a sanar. Si mi Padre quer que yo haga esto, yo voy a hacerlo. Pero todo lo hago por ordenanza de mi Padre. Y en estos 40 días Jesús estaba teniendo esta conexión, esta comunión con el Padre para conocer la voluntad del Padre. Él no estaba preocupado con las tentaciones de Satanás. Él no estaba preocupado con lo que Satanás estaba propondo a él. Él estaba preocupado en conocer la voluntad del Padre. Y en nuestros días tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. Porque es esto que va a firmar nuestra fe. Es esto que va a nos llevar a andar mirando las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Porque en el mundo tenéis aflicciones. Seréis provados, seréis tentados. Gênesis capítulo 4. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 4. Um texto bastante conhecido. Experiência de Caim e Abel, não? Ó Senhor Jesus. A partir do verso 6 e 7. Entonces Jehová dijo a Caim: ¿por qué te has ensañado y por qué ha descaído a tu semblante? Si bien hiciera, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Percebiste, hermanos? Caim se quedou muito aburrido por não ter sua ofrenda aceita por Deus. Pero por que Deus não aceitou a ofrenda de Caim?
porque não era o que Deus queria. Por más que Caín tuviera trabajado el suelo, la tierra, plantado, cuidado, cultivado, ofreció la mejor cosecha para Dios, no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era la gordura de un animal, la sangre de un animal. Y fue lo que Abel ofreció. De su rebaño cogió lo mejor, sacrificó a Dios. Pero Caín se quedó aburrido. Y Dios pregunta, ¿por qué descaíste tu semblante? ¿Acaso si no actuasse bien? ¿Qué es actuar bien? No es hacer las cosas, no es hacer las cosas, no es ser una buena persona. Actuar bien é conhecer a vontade de Deus, é fazer conforme a vontade de Deus. Então, é como se Deus estivesse falando para Caim: se tu hubiera hecho conforme mi voluntad, como eu pedi para ser, não tendrías problemas, seria enaltecido. É o que ocorre no Novo Testamento, verdade? Se com Cristo sofrimos, com Ele também seremos glorificados. Então, se hoje vivimos com Cristo, em aquele dia seremos glorificados. Mas se hoje não vivimos com Cristo, não vamos esperar ser glorificados aquele dia. E não vamos ter o direito de descair nosso semblante e questionar Deus. ¿No es verdad? Entonces, lo que Dios está hablando para él es esto. Y él sigue hablando. El pecado está a la puerta. Todo día el pecado. Soy yo el pecado. ¿No es así? Las tentaciones. Muchas ofrendas para nos apartar de Dios. E muitas vezes não são coisas malas, são buenas propostas, pero todo dia está allí. Soy el pecado. ¿Qué quieres hacer? Quero te apartar de Deus. ¿Cómo? Te dando bom trabalho, pero que te va a quitar todos os dias da semana, e que vas a trabalhar 12 a 15 horas por dia, e não vas a ter tempo de buscar a Deus. Pero el sueldo es muy bueno. El sueldo es muy bueno. Pero lo que habla el versículo, tú te enseñorearás de él. ¿Qué es esto? Tú tienes el poder de rechazar esto. Y fue lo que hizo Jesús. Tengo hambre. Si es hijo de Dios, transforma los panes en pedras en pan. Rechazó. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Pero venga al pináculo, la parte más alta, te atira, que los ángeles seguro que te van a socorrer si es hijo de Dios. Pero también está escrito, no tentarás de ser tu Dios. Ahora, si se prostrar y adorar, toda esta gloria será tuya. Pero está escrito, solamente a Dios dará culto y adoración. ¿Qué hizo Jesús? El pecado vino a la puerta. Las tentaciones vino até Jesús. Y Jesús rechazó todas ellas. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. No era lo que Dios quería. Dios no quería dar la gloria de esta tierra para Jesús. Dios ia sustentar a Jesús todos los días como hizo. Dios estaría cuidando de los días de Jesús hasta el momento de morir en la cruz. Tanto que muchos textos del Nuevo Testamento nos apresentan que los fariseos querían matar a Jesús, que se levantaba tumulto para matar a Jesús, y Jesús salía. Nadie le vía saliendo, porque no era llegado el momento de él morir. Y Dios cuidó de esto. Ahora pregunto, ¿Dios no está cuidando de nosotros? ¿Dios no cuida de nosotros? Estarmos aquí esta tarde es el cuidado de Dios para nosotros. No estoy diciendo que pasamos una semana genial, una semana buena. Yo tengo certeza que tanto usted quanto eu, em algum momento desta semana, demos uma fraquejada. Como foi a experiência de Elias, em 1 Reis 19, não é verdade? Em 1 Reis 18, Elias chega ao rei Acabe, e rei Acabe habla de los sacerdotes del rei Baal, de Deus Baal, e Elias lança desafio. Então vamos ver quem é Deus mesmo. Junta todos os sacerdotes, vamos fazer 2 sacrifícios.
Usted prepara los de vosotros y yo voy a preparar lo mío. Y ahí pusieron allí el ganado para Baal, y los sacerdotes clamaban a Baal, Elías hacía broma de ellos, riendo, clama más alto porque ellos no están oyendo, está meditando, clama más. Ahí llegó el momento de Elías. ¿Qué Elías hace? Pone un agujero, mucha agua, en la madera, en la ofrenda, clama a Jehová. Jehová manda fuego del cielo y habla que el fuego lambía la agua y que no se quedó nada. Entonces Elías manda prender los sacerdotes y manda matar los sacerdotes de Baal. El rey Acabe volta para su casa, avergonzado, y habla para su mujer Jezabel. Ocurrió esto, capítulo 19. Después los hermanos pueden leer, no tengo tiempo ahora. Capítulo 19. Entonces, Jezabel manda un mensajero hasta Elías, habla que ocorrería lo mismo con Elías, lo que ocurrió con los sacerdotes, al plazo de un día. Él habla, hasta mañana, te juro que contigo ocurrirá lo mismo que ocurrió con los sacerdotes de Baal. ¿Y cuál fue la reacción de Elías? Huyó, por causa de su vida. Teve miedo por causa de su vida. Y mira, un día antes Dios había probado su poder y autoridad por Elías. El otro día Elías estaba huyendo con miedo. ¿Por qué? Porque es hombre, es ser humano. Su vida estaba en juego. Ahí corre para el desierto. Nuevamente tenemos el desierto. ¿Qué es el desierto? Lugar de provación, lugar de sermos provados por Dios y sermos aprovados por Dios. Deja su compañero, su joven, que estaba perfeccionando ele em uma cidade e sigue caminhando, chega em um árvore, encosta allí e empieza a pedir para Deus quitar sua vida. Já não puedo mais, já não aguento mais, quita minha vida, porque não sou melhor que nenhum de eles, e dorme. Estamos falando do profeta Elías. Agora pergunta, hermanos, já ocorreu em nosso coração desistir? Sim ou não? Alguma vez, por uma situação, já não pensamos em, não, agora não puedo mais. Por essa situação já não puedo mais. Senhor, quita minha vida, ou já ocorreu ou não ocorreu? Já passou ou não passou? É normal, porque somos homens. Pero o que ocorreu? Vino um ángel, tocou em Elías e falou, despierta, come, bebe e sigue caminhando. Elías mirou, tinha um pano allí, água, comeu, bebeu, pero volveu a dormir. El ángel vino de novo, tocou, come, bebe e sigue caminando. Então Elías comeu, bebeu, seguiu caminando hasta chegar a uma caverna. Entrou na caverna e dormiu. Aí vino a voz do Senhor. O que estás fazendo aí? Ah, Senhor, porque tive celo por ti, contou uma história para o Senhor. Come, bebe e sigue caminando, que a jornada é larga. Irmãos, a jornada é larga. ¿Estamos viviendo los finales de los tiempos? Sí. ¿El día de la vuelta del Señor se acerca? Sí. Pero no sabemos si es mañana, 1 año, 5 años, 10 años. Lo que sabemos es, tenemos que comer, tenemos que beber, porque la caminada es larga. ¿Qué quiere decir? Nuestra fe no puede se abalar ahora. Y para no se abalar, tenemos que comer la palabra, tenemos que beber la palabra, tenemos que disfrutar la palabra de Dios. Y delante de las pruebas, delante de las tribulaciones, confiar y creer que Dios está cuidando de nosotros. Y ahí parece un grande viento que destruye las rocas, pero Jehová no está allí. Ahí surge un grande terremoto y todo, Jehová no está allí. Aí quando tem uma paz, uma tranquilidade, um aire mais tranquilo, assim ouviu a voz de Jeová. O que quero dizer? Pode ser a intensidade que for de las pruebas, pode ser a intensidade que for las tribulaciones, Deus está com nós. E o que Deus quer fazer por meio de las tentações, por meio de las pruebas, é nos transformar, é nos fazer mais parecidos a sua imagem e sua semelhança.
E para esto ocorrer, temos que aprender com Jesus em Mateus capítulo 4. Estar llenos del Espírito Santo e estarmos llenos de la palavra de Deus. Estarmos constituídos de la palavra de Deus. Jeremías 15:16 habla de esto. Halladas sus palabras, logo las comí, e me foram gozo e alegria para mi coração. Apocalipse, capítulo 10. El ángel apresenta el libro para Juan. Juan coge el libro e Juan come el libro. ¿Qué quer decir? Que temos que nos profundizar en la palavra de Deus. Temos que entrar en la palavra de Deus. Temos que comer la palavra de Deus. Por isso leí Lucas, capítulo 4, que mostra que Jesus era alguém constituído de la palavra, pero também estava lleno del Espírito Santo. Que cada dia possamos buscar estarmos llenos del Espírito Santo, estarmos conectados com Deus, estarmos en la dimensão de Deus. ¿Por qué? Las pruebas vienen, las tentaciones vienen, el pecado está todo día a nuestra puerta. Pero temos que perceber, hermanos, que quando estamos llenos de la palavra, quando estamos llenos del Espírito, quando estamos involucrados com as coisas de Deus, podemos echar todo esto, echar fuera. ¿Por quê? Porque em Cristo somos mais que vencedores. Em Deus somos mais que vencedores. E Deus está cuidando de nós. E Deus vai seguir cuidando de nós hasta o final. Amém? Esse é o encargo para o dia de hoje e para a semana também, não? Que possamos estar cada dia mais llenos de la presencia de Dios. Amén. Jesús es el Señor.